Olá, hoje é 15 de agosto, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na escalada de hoje temos 3 temas essenciais para você ficar por dentro. 1. A metodologia das pesquisas eleitorais. 2. A liberdade de imprensa e o STF. E 3. O pagamento dos lucros do FGTS. Podcast Radar FGV. Bom, com o início oficial da propaganda eleitoral, é natural que os números de intenção de voto ganhem todo destaque, né? Mas antes de chegarem até nós, existe um processo estatístico super complexo. Os institutos não saem escolhendo as pessoas de forma aleatória nas ruas de jeito nenhum. Essa seleção segue critérios de amostra bastante rigorosos. Eles avaliam a distribuição regional, a idade, o nível de escolaridade, a renda, o gênero e até mesmo como essa pessoa votou nas eleições passadas. É esse planejamento minucioso que constrói uma amostra capaz de representar de verdade os diferentes perfis dos eleitores brasileiros. O professor da FGV e diretor da Quest, Felipe Nunes, explica pra gente que o rigor da coisa já começa logo na escolha dos municípios, bairros e setores. A pesquisa começa muito antes da entrevista. Tem todo um planejamento estatístico que cuida da seleção dos municípios, dos setores censitários, dos bairros, que a gente leva em consideração aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, não só o padrão de escolaridade, renda, de idade do eleitor, mas fundamentalmente seu comportamento eleitoral nas últimas eleições. A construção desse mapa colorido, né, que vai mostrando o perfil do conjunto de cidades e do conjunto de bairros que vão nos permitir chegar a essa representatividade e garantir que todo tipo de eleitor e todo tipo de município esteja representado na amostra. O nosso entrevistador, ele não pergunta e ouve a resposta de quem é a opção de intenção de voto do entrevistado. Pelo contrário, o nosso entrevistador entrega o tablet para o entrevistado e ele é que marca no tablet qual é a opção de voto que ele deseja, que ele tem intenção de votar. A gente escuta, por meio de um instrumento de inteligência artificial, 100% das entrevistas para garantir que o padrão está sendo adequado com aquilo que a gente espera, e 30%, 1/3 de toda a amostra, a gente tem um time de analistas que escuta, de fato, esses 30%. É esse time de controle de qualidade que garante que o dado que chega para os analistas processarem a informação, ele é um dado de primeira qualidade. A pesquisa, na verdade, é um instrumento para explicar o que já aconteceu e não para prever o futuro. O nosso trabalho é ter um diagnóstico correto de como está a temperatura eleitoral naquele momento em que a entrevista é conduzida. Ora, entre a entrevista e a urna, muita coisa pode acontecer. O debate sobre a quebra do sigilo da fonte jornalística acabou de ganhar um novo capítulo no Supremo Tribunal Federal. E o ponto central dessa história levanta uma dúvida muito séria que afeta a todos nós. Afinal de contas, quais são os verdadeiros limites da proteção constitucional à liberdade de imprensa no país? Para entender melhor esse cenário, a professora da FGV Direito SP, Luísa Moraes Abreu Ferreira, analisa que esse caso representa um precedente que gera bastante preocupação. O precedente é perigosíssimo, não é um precedente que deve ficar por isso mesmo. A gente já viu pela declaração do presidente, o ministro Edson Fachin, que ele quer que isso seja levado à turma, ou pelo menos ao colegiado, melhor ainda que fosse ao plenário, mas o precedente é perigoso. A gente tem na nossa Constituição a proteção ao sigilo de fonte, e não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal vem minando aos poucos a liberdade de imprensa, seja admitindo processos contra jornalistas por injúria ou difamação, que é algo que já a Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse que é problemático em casos de interesse público, e este caso vem, sim, e leva jornalistas a ficarem com medo. Hoje há um receio de investigar, e eu não estou falando aqui só os ministros do Supremo, mas investigar autoridades públicas no Brasil, especialmente membros do Poder Judiciário. Olha, a gente tem um precedente de 2019, vocês vão se lembrar muito bem, aquele caso do Intercept Brasil, aquela matéria do Glenn Greenwald, no qual ele houve o vazamento ali das conversas
entre procuradores da República e juízes, e que levou à nulidade de todos os casos, inclusive a declaração de suspeição e também de incompetência em relação ao caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses vazamentos, houve um pedido de investigação desses vazamentos, um pedido de vazamento do jornalista naquela época, e o ministro Gilmar Mendes, à época, reforçou a garantia de sigilo de fonte, disse que não se investigaria, e lá, também como aqui, havia indícios de crime, porque os vazamentos poderiam ter sido criminosos. Não é a existência de um possível crime que justifica algo tão grave como a violação do sigilo de fonte, porque se assim fosse, ninguém mais daria nenhum tipo de notícia relacionada às atividades criminosas. Agora, vamos falar do seu bolso. A Caixa Econômica Federal concluiu recentemente uma operação gigantesca. Estamos falando da distribuição de impressionantes 13 bilhões de reais referente aos lucros do Fundo de Garantia. Esse dinheirão todo foi creditado para mais de 138 milhões de trabalhadores que possuíam algum saldo na conta no final de 2025. Só para a gente relembrar, o FGTS é aquele fundo formado por depósitos mensais de 8% do salário de quem tem carteira assinada. Ele funciona não só como uma baita reserva financeira para casos de demissão sem justa causa ou doenças graves, mas também como uma importante fonte de financiamento para áreas estruturais do país, como habitação e saneamento básico. E quando toda essa reserva rende, uma parte desse lucro é devolvida para as contas ativas e inativas dos trabalhadores. Mas preste muita atenção aos avisos da professora da FGV Direito SP, Alessandra Benedito. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, no final das contas ele nasce lá na década de 60 com a finalidade de que o trabalhador com carteira assinada tivesse um recurso guardado. Lá quando ela foi criada, ela tinha uma finalidade de proteger o trabalhador que trabalhasse mais de 10 anos. Hoje já não é mais assim. A ideia é qualquer trabalhador que tenha carteira assinada, ele terá direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, e esse Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho ele corresponde a 8% do valor do salário desse trabalhador que tem carteira assinada, e esse valor ele vai sendo guardado e acumulado em uma conta. Telefonemas, envios de WhatsApp, dizendo que você tem direito ao depósito e logo em seguida direito ao saque, não caia nessa porque não é verdade. Não faça dívidas pensando que você vai conseguir pagar essas dívidas com o valor do lucro aí do fundo de garantia, com essa distribuição. Ou seja, não tem um dinheiro que já está vindo para suas mãos. Como nós acompanhamos hoje, seja entendendo o rigor por trás de uma pesquisa eleitoral, acompanhando os limites jurídicos da nossa liberdade de imprensa, ou sabendo as regras que protegem o dinheiro do trabalhador, compreender as normativas por trás das manchetes é sempre essencial. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!